Ela recebeu o convite para o casamento do ex-marido. Um convite envenenado, feito para humilhá-la. Mas quando atravessou aquelas portas, ninguém estava preparado para o que viram. A casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que dói nos ouvidos, que pesa no peito e faz cada segundo parecer uma eternidade. Marina segurava o envelope branco entre os dedos trêmulos, sentada à mesa da cozinha onde tantas refeições felizes haviam sido servidas, onde tantos sonhos haviam sido compartilhados, onde tudo começou a desmoronar sem que ela percebesse. O papel era caro, textura refinada, bordas douradas, letras em relevo, tudo muito elegante, muito sofisticado, tudo calculado para impressionar, para exibir. O nome dela estava escrito com uma caligrafia impecável na frente do envelope, mas não havia carinho naquelas letras perfeitas. Havia algo pior. Havia desprezo disfarçado de cortesia. Convidamos a presença de Marina Albuquerque para a celebração do casamento. As palavras dançavam diante dos olhos dela, embaçadas pelas lágrimas que se recusava a deixar cair. Não mais. Já havia chorado demais. Já havia implorado demais. Já havia se humilhado demais tentando salvar algo que já estava morto há muito tempo, mas que ela se recusava a enterrar. Os meninos dormiam no andar de cima. 3 pequenos corações que dependiam dela para continuar batendo. 3 razões para levantar da cama todas as manhãs, mesmo quando o corpo pedia para ficar ali, escondida do mundo, escondida da dor. Eles tinham o rosto do pai, os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E toda vez que olhava para eles, sentia uma facada no peito ao lembrar que aquele homem havia simplesmente virado as costas e partido. Não havia sido uma saída repentina. Talvez tivesse sido mais fácil se fosse. Uma discussão explosiva, uma decisão tomada no calor do momento, algo que pudesse ser revertido com uma conversa sincera. Mas não. Havia sido lento, gradual. Como veneno sendo despejado gota a gota em um copo de água cristalina, até que tudo ficasse turvo e intragável. Primeiro, foram as reuniões que se estendiam até tarde da noite. Depois, os finais de semana dedicados a fechar negócios importantes. As viagens repentinas. Os telefonemas sussurrados no jardim. Os sorrisos que não alcançavam mais os olhos quando ele a olhava. E então, simplesmente, o distanciamento. Como se ela fosse um móvel antigo que não combinava mais com a decoração nova que ele planejava para a vida. Marina havia abandonado tudo por ele. A medicina, a carreira brilhante que a esperava, os plantões no Hospital Santa Cruz onde era respeitada e admirada. Havia trocado o jaleco pelos aventais de cozinha, as cirurgias pelas festas de aniversário infantis, as conferências médicas pelas reuniões de pais e mestres. E fizera isso com amor, com a certeza absoluta de que estava construindo algo maior, uma família, um lar, um legado de amor que duraria para sempre. Que piada cruel o destino havia pregado nela. A primeira vez que viu a moça foi em um jantar na casa dos Montenegro. Alberto, o sócio principal da empresa Alimentos Nogueira em Montenegro, havia convidado o casal para uma celebração. A empresa estava crescendo, novos contratos estavam sendo fechados, o futuro parecia promissor. Ela ainda se lembrava do vestido que usara naquela noite, comprado especialmente para a ocasião. Queria estar bonita ao lado dele. Queria que se orgulhasse dela. E então a viu. Jovem, deslumbrante, toda a confiança que só a juventude e o dinheiro podem proporcionar. A filha do sócio havia acabado de voltar de uma temporada na Europa. Estava assumindo um cargo de diretoria na empresa. Falava 3 idiomas fluentemente. E olhava para o marido dela com um interesse que fez o estômago revirar. Marina tentou ignorar. Tentou acreditar que estava imaginando coisas. Que era apenas insegurança boba de uma mulher que havia passado o dia lidando com birras infantis e contas a pagar. Mas o olhar dele quando falava com a moça era diferente. Havia animação ali. Havia vida. Havia tudo aquilo que desaparecera quando olhava para a própria esposa. Meses depois, ele chegou em casa e foi direto ao ponto. Sem rodeios, sem preparação, sem a menor consideração pelos anos de história que compartilhavam. Disse que estava apaixonado, que não podia mais viver uma mentira, que merecia ser feliz.
como se ela fosse a algoz, a prisão, o obstáculo entre ele e a vida que realmente desejava. E os meninos? Ela havia perguntado, a voz embargada, as mãos agarradas ao encosto da cadeira para não desabar ali mesmo. Os filhos dele. As crianças que carregava no colo quando bebês choravam à noite. As crianças que o esperavam ansiosamente na porta todas as tardes. As crianças que desenhavam cartões de melhor pai do mundo em todas as datas comemorativas. Eles vão entender, ele disse com uma frieza que ela jamais imaginara possível. Vão se adaptar. Crianças são resilientes. Resilientes. Como se fossem objetos. Como se não tivessem sentimentos que poderiam ser despedaçados. Como se não acordassem no meio da noite perguntando por que o pai não estava mais ali. Como se não olhassem para a cadeira vazia na mesa do café da manhã com aquela expressão perdida que partia o coração dela em 1000 pedaços todos os dias. Ele saiu naquela mesma noite. Levou 2 malas e a maior parte da dignidade dela. Deixou um cheque sobre a mesa, como se dinheiro pudesse compensar anos de dedicação, de amor, de sacrifício. Como se ela fosse uma funcionária sendo demitida, não a mulher que havia prometido amar e respeitar até que a morte os separasse. A separação foi rápida, eficiente. Os advogados dele eram melhores, mais experientes, mais impiedosos. Ela ficou com a casa, aquela que haviam comprado juntos, onde cada cômodo guardava memórias que agora ardiam como brasas, e uma pensão para as crianças. Generosa, disseram os advogados. Como se generosidade pudesse ser medida em valores bancários. O que ninguém contabilizou foi o preço emocional. O custo de explicar para 3 meninos pequenos por que o pai não viria mais buscá-los para o futebol aos sábados. Por que não estaria presente na festa da escola? Por que havia escolhido começar uma vida nova sem eles? Marina precisou ser forte. Precisou secar as lágrimas antes que os filhos a vissem chorando. Precisou sorrir quando tudo o que queria era gritar. Precisou fingir que estava tudo bem quando sentia que estava se despedaçando por dentro. E agora, segurando aquele convite, percebia que a crueldade dele não tinha limites. Porque não era apenas um convite. Era uma declaração, um atestado de vitória. Uma forma de esfregar na cara dela que ele havia seguido em frente, encontrado a felicidade, construído a vida perfeita com alguém mais jovem, mais bonita, mais adequada aos padrões dele. A outra nem sequer tinha o cuidado de disfarçar suas intenções. Marina sabia, por comentários que chegavam até ela através de conhecidos em comum, que a noiva fazia questão de exibir o novo relacionamento. Fotos em restaurantes caros, viagens para destinos paradisíacos, jantares em clubes exclusivos, tudo documentado, tudo compartilhado, tudo projetado para causar inveja. E agora isto, o convite. A cereja no topo do bolo de humilhação que haviam preparado cuidadosamente para ela. Por que convidá-la? A pergunta martelava na cabeça. Por que fazer questão de tê-la presente no dia em que ele oficializaria a união com a mulher pela qual a havia trocado? A resposta era óbvia e dolorosa, para mostrar que havia vencido. Para que todos vissem a ex-esposa, a mãe abandonada, a mulher que não foi suficiente, testemunhando em primeira fila o triunfo da rival. As mãos apertaram o papel com força, amassando levemente as bordas perfeitas. Parte dela queria rasgar aquilo em pedaços minúsculos, jogar tudo no lixo e fingir que jamais havia recebido. Mas outra parte, uma parte que desconhecia até aquele momento, sussurrava algo diferente. Sussurrava que ela não precisava se esconder, que não era a derrotada naquela história. Que havia algo profundamente errado em 2 adultos que achavam apropriado usar um casamento como palco para humilhar alguém que já havia sofrido o suficiente. Os olhos percorreram novamente o convite. A data estava marcada para dali a algumas semanas. Local? Mansão dos Lagos, um dos espaços mais luxuosos e exclusivos da cidade. Traje. Gala. Claro. Nada menos que perfeição seria aceitável para aquele casal que se achava acima de todos. Marina levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o jardim escuro. A mesma janela onde tantas vezes ficara esperando ele chegar. A mesma janela onde se apoiara quando as forças faltaram e o choro finalmente conseguiu escapar. A mesma janela que testemunhara a dissolução completa de tudo aquilo que um dia acreditara ser indestrutível.
Mas algo havia mudado. Não sabia exatamente o que ou quando, mas havia uma fagulha diferente queimando dentro do peito. Não era mais apenas dor. Havia algo mais. Uma revolta surda. Uma recusa em aceitar o papel de vítima eterna que tentavam impor a ela. Lá em cima, ouviu um dos meninos se mexer na cama, um pequeno gemido sonolento atravessando o silêncio. Subiu as escadas silenciosamente. Entrou no quarto que os três compartilhavam. Haviam insistido em dormir juntos depois que o pai partiu, como se a proximidade uns dos outros pudesse preencher o vazio deixado, e ajeitou o cobertor sobre o corpo pequeno. O rostinho sereno do filho do meio estava relaxado no sono, os cílios longos projetando sombras delicadas nas bochechas rechonchudas. Tão inocente, tão puro, tão merecedor de um pai que estivesse presente, que amasse, que se importasse. Ela beijou a testa morna e sussurrou uma promessa que nem sabia ainda como cumpriria. Mamãe vai fazer tudo ficar bem, eu prometo. De volta à cozinha, pegou o envelope novamente. Desta vez não havia lágrimas embaçando a visão. Havia determinação. Ainda não sabia exatamente o que faria. Ainda não tinha um plano. Mas uma coisa era certa. Não seria mais a mulher que aceitava calada tudo o que jogavam sobre ela. Havia dedicado anos cuidando de outros. Agora, talvez, fosse hora de cuidar de si mesma. De lembrar quem era antes de se perder completamente no papel de esposa e mãe. De resgatar a mulher forte e capaz que um dia usou jaleco branco e salvou vidas. O convite foi guardado cuidadosamente em uma gaveta. Não rasgado. Não jogado fora. Guardado. Como um lembrete. Como um desafio. Como a primeira página de um capítulo que ainda seria escrito. Lá fora, a noite continuava escura e silenciosa. Mas dentro do peito de Marina, algo começava a despertar. Algo que havia ficado adormecido por tempo demais. Algo que, quando finalmente despertasse completamente, mudaria tudo. O supermercado estava cheio naquela tarde. Marina empurrava o carrinho pelos corredores, tentando se concentrar na lista de compras, enquanto os três meninos disputavam qual cereal seria escolhido dessa vez. Era uma cena comum, banal, parte da rotina semanal que a mantinha ancorada à realidade quando tudo parecia desmoronar. O mais velho segurava a caixa com um mascote de super-herói estampado, argumentando com a lógica de quem já completara alguns anos que aquela era claramente a melhor opção nutricional. O do meio insistia que o cereal com marshmallows era superior porque tinha mais cores. O caçula apenas apontava para qualquer caixa com personagens de desenho animado, mudando de ideia a cada 5 segundos. Foi no meio dessa negociação cotidiana, nesse momento de normalidade quase reconfortante, que ouviu a voz. Aguda, estridente, projetada para ser ouvida por todos ao redor. Meu Deus, é ela, a ex-mulher. O sangue gelou nas veias. O corredor de cereais, com suas cores vibrantes e ofertas promocionais, pareceu escurecer ao redor. As mãos apertaram a alça do carrinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Virou-se lentamente. Não precisava. Já sabia quem era. Mas alguma parte dela, talvez masoquista, precisava confirmar. Bianca estava a poucos metros de distância, acompanhada por 2 amigas que pareciam clones dela. Jovens, impecavelmente vestidas, segurando bolsas que custavam mais que a prestação mensal da casa. O sorriso no rosto da noiva era veneno puro disfarçado de açúcar. Marina, que surpresa encontrá-la aqui! A voz destilava falsa cordialidade. Recebeu nosso convite? Ficamos tão felizes quando decidimos incluí-la na lista de convidados. Afinal, você faz parte da história, não é? As amigas riram. Um riso estudado, perfeitamente sincronizado, projetado para ferir. Os meninos pararam de discutir sobre cereais. O mais velho olhou para a mãe com aquela expressão preocupada que nenhuma criança deveria precisar ter. O do meio se aproximou, agarrando-se à calça dela. O caçula, ainda pequeno demais para entender completamente a tensão no ar, apenas sentiu que algo estava errado e ficou quieto. Recebemos sim, obrigada. A voz saiu mais firme do que imaginava ser possível. Cada palavra custava um esforço monumental para não tremer.
Maravilhoso. A outra bateu palmas, como se estivesse genuinamente entusiasmada. Sabe, foi ideia minha convidá-la. Disse para o meu amor que seria importante ter você lá. Afinal, foi casada com ele por tantos anos. Seria quase desrespeitoso não incluí-la, não acha? Desrespeitoso. A palavra ecoou na mente como uma piada cruel. Como se houvesse algo mais desrespeitoso do que roubar o marido de alguém. Como se houvesse algo mais desrespeitoso do que destruir uma família e ainda fazer questão de exibir a conquista. Imagino que esteja difícil encontrar algo apropriado para vestir. Uma das amigas se intrometeu, os olhos percorrendo o corpo dela de cima a baixo com desdém mal disfarçado. O código de vestimenta é gala, sabe? Bem formal. Mas tenho certeza que você vai dar um jeito. As lojas de departamento sempre têm umas opções acessíveis. Acessíveis. Como se fosse uma palavra neutra. Como se não carregasse toda a intenção maldosa de destacar a diferença entre elas. Entre a mulher abandonada fazendo compras de supermercado com 3 crianças e o trio de jovens que claramente nunca haviam precisado se preocupar com orçamento apertado ou contas atrasadas. Seus filhos são uma graça. Bianca se abaixou, mas não chegou perto o suficiente para realmente interagir com eles. Era um gesto performático, feito para quem estivesse assistindo. Devem estar tão animados com o casamento do papai. Vão estar lá também, não vão? Adoraria vê-los de pajem. Ficaria tão fofo. O mais velho apertou a mão da mãe. Forte. Ele entendia. Mesmo sem compreender todas as nuances adultas daquela conversa envenenada, entendia que aquela mulher estava sendo cruel com a mãe dele. E odiava isso. Eles não irão. A resposta saiu seca, definitiva. Oh, que pena. O tom era teatral, exagerado. Mas entendo perfeitamente. Deve ser complicado para eles. Crianças dessa idade são tão sensíveis a mudanças, não são? Ainda bem que logo terão uma figura materna mais presente na vida delas. A faca não poderia ter sido enfiada com mais precisão. Figura materna mais presente. Como se ela, que acordava no meio da noite quando tinham pesadelos, que preparava 3 lanches diferentes, porque cada um tinha suas preferências, que sabia de cor a música favorita de cada filho, não estivesse presente. Como se tudo o que fazia não tivesse o menor valor. Tenho certeza que vocês vão se dar super bem, continuou, implacável. Sabe, sempre quis ter enteados. É uma oportunidade maravilhosa de praticar antes de ter meus próprios filhos. E confesso que seu ex já mencionou que talvez seja a hora de aumentar a família. Seria lindo, não seria? Irmãozinhos para seus meninos. O chão pareceu se abrir sob os pés. A respiração ficou presa em algum lugar entre os pulmões e a garganta. Irmãos. Ele estava planejando ter mais filhos. Com ela. Construir a família que já tinha, mas dessa vez com a versão melhorada. Mais jovem, mais adequada. Bem, não vamos tomar mais seu tempo. Bianca se endireitou, ajeitando a bolsa no ombro. Imagino que tenha muitas coisas para fazer. Cuidar de 3 meninos sozinha deve ser exaustivo. Mas olhe pelo lado positivo. Pelo menos agora você tem toda a liberdade do mundo, não é? Pode focar em si mesma. Talvez retomar aquela carreira que abandonou. Se ainda for possível depois de tanto tempo parada, claro. As amigas riram novamente. Aquele riso irritante, cruel, perfeitamente calibrado para humilhar sem ser tecnicamente ofensivo. Para que, se alguém reclamasse, pudessem dizer que estava exagerando, sendo sensível demais, não sabendo aceitar uma brincadeira. Nos vemos no casamento então. Vai ser o evento do ano. Mais de 300 convidados, banda ao vivo, menu degustação com chefe premiado, uma celebração digna do nosso amor. Fez uma pausa dramática. Ah, e Marina? Tente não chegar atrasada. Sei que com 3 crianças deve ser caótico organizar tudo, mas seria constrangedor se a ex-esposa chamasse atenção por chegar depois da noiva, não acha? E então elas se foram. Um turbilhão de perfume caro e risadas maldosas, deixando para trás um rastro de destruição emocional tão tangível quanto os produtos organizados nas prateleiras ao redor. O corredor voltou ao normal. Outros clientes continuavam suas compras, alheios ao massacre que acabara de acontecer. Uma funcionária repunha latas de ervilha. Uma música genérica tocava no sistema de som.
A vida seguia, indiferente, mas para ela, algo havia quebrado. E ao mesmo tempo, estranhamente, algo havia se fortalecido. Mamãe, você está bem? A voz pequena do mais velho trouxe-a de volta. Olhou para baixo. 3 pares de olhos a encaravam, preocupados, confusos, protetores à sua própria maneira infantil. Eram crianças. Não deveriam precisar se preocupar com ela. Não deveriam presenciar a mãe sendo humilhada publicamente. Não deveriam crescer achando que era normal tratar pessoas assim. Estou sim, meu amor. Forçou um sorriso, ajoelhou-se para ficar na altura deles. Aquela moça foi um pouco desagradável. Mas está tudo bem. Mamãe está bem. Eu não gostei dela. O do meio declarou com a honestidade brutal que só crianças possuem. Ela é má. Às vezes as pessoas não são muito gentis. Escolheu as palavras cuidadosamente. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre nós. Está bem? O caçula abraçou a perna dela, apertando forte. Não disse nada, mas o gesto falava mais que qualquer palavra. Terminaram as compras em silêncio. Ela colocou no carrinho o que precisava, não registrando realmente o que pegava. A mente estava longe, processando cada palavra envenenada, cada olhar de desdém, cada risada cruel. No estacionamento, enquanto organizava as compras no porta-malas e ajudava os meninos a entrarem no carro, a realidade daquela humilhação pública começou a se cristalizar. Não havia sido um encontro casual. Bianca sabia onde ela fazia compras. Tinha ido até lá propositalmente. Tinha levado as amigas como plateia. Tinha escolhido cada palavra, cada gesto, cada inflexão de voz para causar o máximo de dano possível. E havia conseguido. Mas enquanto dirigia de volta para casa, ouvindo os meninos conversarem baixinho no banco de trás sobre qual cereal haviam finalmente escolhido, algo começou a mudar dentro dela. A dor ainda estava lá, a humilhação ainda queimava, mas havia algo mais agora. Uma raiva fria, uma determinação que não existia antes, porque uma coisa era ser abandonada pelo marido. Outra, completamente diferente, era ser ativamente humilhada pela mulher que ocupara seu lugar. Bianca havia cometido um erro. Pensou que ao esfregá-la no chão publicamente, ao exibir sua vitória de forma tão crua, estaria consolidando sua posição de superioridade. Mas o que realmente fez foi acender uma chama que vinha sendo abafada há tempo demais. Marina não era mais apenas a mulher abandonada tentando sobreviver. Agora tinha um propósito, um objetivo, uma razão para se levantar que ia além dos filhos, além da sobrevivência básica. Não sabia ainda exatamente como, mas uma coisa era certa. Não apareceria naquele casamento como a vítima que esperavam ver. Não daria a eles a satisfação de testemunhar sua derrota completa. Aquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, ficou acordada na cama olhando para o teto. A conversa no supermercado repetia-se incessantemente na mente. Cada frase uma nova punhalada. Mas junto com a dor, crescia algo diferente. Levantou-se, foi até o espelho do banheiro. A mulher que olhava de volta tinha olheiras profundas, cabelos sem vida, roupas gastas. Quando havia sido a última vez que realmente se olhara no espelho? Quando havia sido a última vez que se importara com a própria aparência, além do básico funcional? Tinha dedicado tanto tempo cuidando de todos ao redor, que havia se esquecido completamente de si mesma. Mas aquela mulher no espelho, por trás do cansaço e da dor, ainda era ela. Ainda era a mesma pessoa que um dia usou o jaleco branco e salvou vidas. Ainda era a mulher que havia sido forte o suficiente para abandonar uma carreira promissora por amor. Ainda havia algo ali que valia a pena resgatar. A promessa que fizera aos filhos dias atrás ecoou na mente. Mamãe vai fazer tudo ficar bem. Talvez fosse hora de começar a cumprir essa promessa. E talvez no processo fizesse muito mais do que apenas ficar bem. Talvez mostrasse a todos, ao ex-marido, à noiva cruel, aos que duvidaram, e principalmente a si mesma, que tinha sido um erro monumental subestimá-la. O convite continuava guardado na gaveta, mas agora, ao invés de ser um símbolo de humilhação, começava a se transformar em outra coisa. Uma declaração de guerra. A carta chegou numa manhã fria. O envelope oficial, com o timbre do escritório de advocacia que representava o ex-marido,
parecia pesar toneladas entre os dedos trêmulos. Marina nem precisou abrir para saber que não eram boas notícias. Envelopes daquele escritório nunca traziam boas notícias. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde dias atrás havia segurado o convite de casamento, e forçou-se a ler. As palavras jurídicas dançavam na página, mas a mensagem era clara. Devido a reestruturações financeiras na empresa, a pensão dos meninos seria temporariamente reduzida. Temporariamente. A palavra soava como uma piada cruel. Ele estava cortando o dinheiro. Semanas antes do próprio casamento milionário, estava reduzindo o sustento dos próprios filhos. As mãos amassaram o papel com força. A raiva que vinha crescendo desde o encontro no supermercado explodiu em uma onda quente que subiu pelo peito até a garganta. Não era apenas sobre o dinheiro, embora isso tornasse tudo infinitamente mais difícil. Era sobre a mensagem, o recado, a demonstração de poder. Bianca estava por trás disso. Tinha certeza absoluta. Aquela mulher não se contentava em ter roubado o marido, em humilhá-la publicamente, em convidá-la para o casamento como troféu de guerra. Queria mais. Queria garantir que ela permanecesse onde estava, no chão, derrotada, sem condições de reagir. Os meninos ainda dormiam. Era cedo. O sol mal começava a iluminar a cozinha. Precisava pensar. Precisava de um plano. As economias estavam quase esgotadas. As contas se acumulavam. E agora isto. Pela primeira vez em muito tempo, um pensamento atravessou a mente com clareza cristalina. Precisava voltar a trabalhar. Não por opção, não quando estivesse pronta, mas agora, imediatamente. O problema era que havia abandonado a medicina há anos. O registro ainda estava ativo. Mantinha as anuidades em dia mesmo sem exercer. Mas e as habilidades? E a confiança? E o mercado que certamente havia mudado completamente? Ainda assim, era o que sabia fazer. Era o que sempre fora boa em fazer. Naquela tarde, depois de deixar os meninos na escola, dirigiu até o Hospital Santa Cruz. Não havia planejado. Simplesmente pegou o carro e foi, como se uma força invisível a empurrasse naquela direção. Talvez fosse nostalgia, talvez fosse desespero, talvez fosse apenas a necessidade de estar em um lugar onde um dia havia sido valorizada, onde sua presença significava algo além de mãe abandonada. O prédio continuava imponente, mas havia mudanças. Uma ala nova na lateral esquerda. O estacionamento ampliado. Novas placas indicativas. Tudo evoluíra, seguira em frente, enquanto ela permanecera congelada no tempo. Entrou pelo saguão principal, sentindo-se deslocada. As pessoas passavam apressadas, jalecos brancos, estetoscópios pendurados no pescoço, aquela energia característica de quem tinha propósito, direção, importância. Ela estava ali com roupas comuns, sem pertencer, uma visitante em um mundo que um dia fora seu. Marina? A voz veio de trás, masculina, carregada de surpresa genuína. Virou-se e o tempo pareceu dar um salto estranho, jogando-a de volta aos corredores da faculdade, às noites intermináveis de estudo, às discussões apaixonadas sobre casos clínicos. Arthur Azevedo estava parado a poucos metros, segurando uma pasta e usando jaleco que de alguma forma parecia mais elegante que os dos outros médicos ao redor. Ele sempre tivera esse ar, lembrou. Aquela presença que fazia as pessoas prestarem atenção quando entrava em uma sala. Havia mudado, claro. Os anos adicionaram algumas linhas ao redor dos olhos, fios grisalhos nas têmporas, mas de um jeito que apenas aumentava a distinção. Continuava bonito. Mais que isso. Continuava tendo aquele olhar inteligente e atento que um dia a fizera se sentir realmente vista. Arthur. O nome saiu como um sussurro. Ele se aproximou, o sorriso genuíno iluminando o rosto. Não acredito. Quantos anos? Deve fazer muitos. Ela completou, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Anos demais. Houve uma pausa. Ele a estudou com aquela atenção característica, e ela soube no mesmo instante que percebia. Que via além do sorriso forçado, além das roupas desgastadas, além da tentativa de parecer bem. Via a dor, o cansaço, o peso que carregava. Você trabalha aqui?
Perguntou, tentando preencher o silêncio desconfortável. Sou diretor da ala de clínicas particulares. Respondeu, mas não havia arrogância no tom. Apenas um fato. E você? Soube que tinha se casado, que tinha abandonado a medicina para cuidar da família. A última parte não foi dita como julgamento, mas ainda assim doeu. Porque era a verdade. Havia trocado tudo por uma família que no final não permanecera inteira. Sim, 3 filhos. Tentou colocar orgulho na voz, e parte dela realmente sentia. Os meninos eram a única coisa boa que restara daquele casamento destruído. Mas as coisas mudaram. Ele não pressionou. Apenas acenou com a cabeça, entendendo o que não foi dito. Estava visitando velhas memórias. Continuou olhando ao redor do saguão. Este lugar foi importante para mim um dia. E poderia ser novamente. A resposta veio rápida, espontânea. Marina, você era brilhante. Uma das melhores da nossa turma. Seria um desperdício completo se todo aquele talento ficasse apenas guardado em memórias. As palavras atingiram algo profundo dentro dela. Quando havia sido a última vez que alguém se referira a ela como brilhante, como talentosa, como algo além de ex-esposa, mãe solteira, mulher abandonada? Eu não sei se ainda sou capaz. A admissão custou caro. Faz tanto tempo. As coisas mudaram. Eu mudei. O conhecimento não desaparece. Ele se aproximou um pouco mais. A voz baixa, mas firme. Pode estar adormecido, mas não morre. E pelo que lembro, você tinha algo que não se ensina em faculdade. Vocação verdadeira. Lágrimas arderam nos olhos. Piscou rapidamente, tentando contê-las. Não podia desmoronar ali, no meio do saguão, na frente de alguém que conhecera quando ainda era forte e confiante. Olha, ele hesitou por um momento, como se avaliasse se deveria continuar. Estamos precisando de uma consultora para revisar protocolos clínicos na ala particular. Não é trabalho de campo inicialmente. Seria mais análise de casos, atualização de procedimentos, esse tipo de coisa. Pagamento por projeto, horários flexíveis. Fez uma pausa. Seria uma forma de voltar gradualmente, sem pressão? O coração disparou. Era exatamente o que precisava. Trabalho, dinheiro, propósito. E com flexibilidade para ainda cuidar dos meninos. Mas havia algo mais naquela oferta. Havia gentileza. Havia alguém oferecendo uma mão sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, sem crueldade disfarçada. Você nem sabe se ainda sou competente. Tentou objetar, mas a voz tremia de esperança mal contida. Sei sim, respondeu com convicção absoluta. E mesmo que estivesse enferrujada, o que duvido, prefiro ter alguém com suas bases sólidas do que metade dos consultores que vejo por aí que tem títulos impressionantes, mas zero vocação. Ficaram em silêncio por um momento. Ao redor, o hospital continuava seu ritmo frenético. Mas ali, naquela bolha de encontro inesperado, o tempo parecia suspenso. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Precisava saber. Precisava entender se era pena, se era gentileza genuína, se havia alguma armadilha escondida. Os últimos meses haviam ensinado a desconfiar de bondade. Ele sustentou o olhar, sério. Porque lembro quem você era. E porque algo me diz que essa pessoa ainda está aí, apenas precisando de uma chance para ressurgir. Pausou. E talvez porque acredito que pessoas boas merecem boas oportunidades. Era simples assim. Sem rodeios, sem jogos, sem maldade. Apenas honestidade direta. Eu aceito. As palavras saíram antes que o medo pudesse fazê-la recuar. Aceito sim. O sorriso dele foi genuíno, alcançando os olhos. Ótimo. Posso te enviar os detalhes por e-mail ainda hoje. Você tem tempo para um café? Podemos discutir o escopo do projeto. Olhou para o relógio. Ainda tinha algumas horas antes de buscar os meninos. E, francamente, não queria que aquele momento terminasse. Não queria voltar para a realidade de contas atrasadas e cartas de advogados. Queria, por apenas mais alguns minutos, sentir-se como alguém que importava profissionalmente. Tenho sim. A cafeteria do hospital era moderna, cheia de luz natural entrando por grandes janelas. Sentaram-se em uma mesa discreta no canto. E pela primeira vez em meses, ela se viu conversando sobre algo além de contas, crianças e problemas. Falaram sobre medicina,
sobre como o campo havia evoluído, sobre protocolos novos e tecnologias emergentes. Ele explicou a estrutura das clínicas particulares, o tipo de análise que precisava, as metas do projeto. E ela, surpreendentemente, acompanhou tudo. O conhecimento estava ali, adormecido como ele dissera, mas não morto. Você está diferente, comentou em determinado momento, inclinando a cabeça enquanto a estudava. Mais reservada. A Marina que conhecia era incendiária, apaixonada por cada debate, por cada caso. A observação doeu porque era verdadeira. Quando havia perdido aquele fogo, quando havia deixado que apagassem aquela chama, a vida tem um jeito de nos apagar, respondeu baixo, mexendo no café que já esfriara. Ou de nos ensinar a queimar diferente, ele contra-argumentou. Fogo controlado é mais poderoso que chamas descontroladas. Havia algo no jeito que olhava para ela. Não era pena, era interesse, respeito, reconhecimento. Coisas que não via em olhos masculinos há tanto tempo que havia esquecido como se sentiam. Posso perguntar o que aconteceu? A voz dele era gentil, mas hesitante. Não precisa responder se não quiser, mas é óbvio que algo está pesando em você. Ela poderia ter desviado, poderia ter inventado uma desculpa vaga, mas algo na presença dele, na segurança daquela cafeteria, na primeira conversa realmente significativa que tinha em meses, fez as defesas caírem. Meu casamento acabou. Começou, e então, como uma represa se rompendo, tudo começou a sair. Contou sobre o abandono, sobre a humilhação, sobre os filhos sofrendo, sobre o convite para o casamento que era uma armadilha cruel. Não entrou em todos os detalhes, não fez dele depositário de toda a dor, mas o suficiente para que entendesse. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas curiosamente não se sentia envergonhada. Sentia-se mais leve. Sinto muito, disse finalmente, e soava genuíno. Ninguém merece passar por isso, especialmente alguém que sacrificou tanto. Às vezes me pergunto se fui idiota, admitiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Se deveria ter mantido a carreira, ter ficado mais independente. Você fez escolhas baseadas em amor e compromisso. Ele a interrompeu firmemente. Não há nada de idiota nisso. O erro foi dele, não seu. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que acalmou algo dentro dela. E quanto ao casamento, continuou, uma expressão pensativa no rosto. Você vai? Tenho que ir, respondeu, e havia determinação na voz agora. Não vou dar a ela a satisfação de me ver fugindo, de provarem que me quebraram completamente. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvou os lábios dele. Essa é a Marina que lembro. Ficaram conversando por mais tempo, até que ela precisou realmente partir para buscar os meninos. Quando se levantaram, ele segurou o braço dela gentilmente. Vou enviar tudo por e-mail hoje. E Marina? Esperou que ela o encarasse. Estou genuinamente feliz por termos nos reencontrado. Eu também. E era verdade. A volta para casa pareceu diferente. O carro era o mesmo. As ruas eram as mesmas. Mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez desde que tudo desmoronara, havia uma luz no fim do túnel. Pequena, tênue, mas real. Os meninos perceberam imediatamente quando os buscou na escola. O mais velho inclinou a cabeça, estudando-a. Você está diferente, mãe. Diferente como? Não sei. Menos triste? O coração apertou. Eles haviam carregado o peso da tristeza dela também. Crianças sempre carregam. Mamãe teve um dia bom, respondeu, sorrindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. E sabe o que mais? Mamãe vai voltar a trabalhar. Como médica? O do meio perguntou animado. Ela havia contado histórias sobre o hospital, sobre salvar pessoas, e eles sempre escutavam fascinados. Como médica, confirmou. Aquela noite, depois que os meninos dormiram, checou o e-mail. A mensagem estava lá, profissional, mas calorosa, detalhando o projeto, o pagamento, que era honesto, justo, mais do que esperava, e os próximos passos. Mas havia um parágrafo adicional no final que fez o coração acelerar. Foi realmente especial te reencontrar hoje.
Esqueci como é estimulante conversar com alguém que realmente entende a medicina, não apenas como ciência, mas como vocação. Espero que possamos fazer isso mais vezes. O café é por minha conta. Não era declaração de interesse romântico. Não era nada inapropriado. Era apenas uma porta aberta, uma possibilidade, um indício de que talvez, apenas talvez, não estivesse completamente sozinha nessa jornada. Respondeu o e-mail profissionalmente, aceitando formalmente o projeto, mas adicionou no final um parágrafo próprio. O prazer foi meu. E aceito o café, mas da próxima vez deixe eu pagar. Afinal, vou ser uma mulher que trabalha novamente. Apertou enviar antes que pudesse repensar. O convite de casamento continuava na gaveta, mas agora, ao olhar para ele, não via apenas humilhação e dor. Via um desafio, e pela primeira vez, sentia que talvez pudesse enfrentá-lo, porque não estava mais completamente quebrada. Havia uma rachadura sendo remendada. Devagar, cuidadosamente, mas realmente. O primeiro raio de esperança havia atravessado a escuridão. As primeiras semanas trabalhando no projeto foram como redescobrir uma parte de si mesma que havia sido enterrada viva. Marina passava as manhãs, enquanto os meninos estavam na escola, analisando protocolos clínicos, revisando procedimentos, fazendo anotações detalhadas. E, para sua própria surpresa, era boa nisso. Muito boa. O conhecimento voltava em ondas, cada vez mais forte. Casos que estudara anos atrás ressurgiam na memória com clareza surpreendente. Protocolos que julgava esquecidos estavam ali, arquivados em algum canto da mente, esperando para serem acessados novamente. Mas mais que o conhecimento técnico, era a sensação de propósito que a transformava. Acordava com razão. Tinha algo para contribuir. Não era apenas a mulher abandonada cuidando dos filhos. Era uma profissional qualificada fazendo diferença real. O pagamento do primeiro projeto chegou em uma tarde chuvosa. Olhou para o valor creditado na conta bancária e teve que segurar as lágrimas. Não era uma fortuna, mas era honesto. Era merecido. Era seu. Conquistado pelo próprio esforço e competência. Não uma esmola disfarçada de pensão alimentícia. Aquela noite, levou os meninos para jantar fora. Nada extravagante, apenas uma pizzaria que eles adoravam, mas que há meses estava fora do orçamento. Ver os rostinhos iluminados, ouvir as risadas enquanto discutiam sobre qual sabor era superior, sentir aquela leveza que havia desaparecido da dinâmica familiar, valeu mais que qualquer quantia. Mamãe está feliz hoje. O mais velho observou. Molho de tomate no canto da boca. Estou sim, respondeu, alisando o cabelo dele com carinho. Muito feliz. Por causa do trabalho de médica? O do meio perguntou, tentando equilibrar uma azeitona no garfo. Por causa de vocês. E sim, o trabalho ajuda. O caçula apenas sorriu, aquele sorriso banguela que derretia o coração, e voltou a atacar a pizza com concentração total. Arthur havia se tornado presença constante, embora cuidadosa. Encontravam-se semanalmente para discutir o progresso do projeto, sempre na cafeteria do hospital ou em salas de reunião profissionais. Mas havia algo nas conversas que ia além do trabalho. Comentários sobre livros, menções a filmes, pequenas revelações sobre histórias pessoais que se entrelaçavam naturalmente. Ele nunca pressionou. Nunca fez avanços inapropriados, mas havia uma atenção ali, um interesse genuíno que não passava despercebido. O jeito que escutava quando ela falava, como lembrava de pequenos detalhes mencionados em conversas anteriores, a forma como olhava para ela, como se realmente a visse. Foi durante uma dessas reuniões, quase um mês após começarem a trabalhar juntos, que tudo mudou. Estavam revisando um caso particularmente complexo quando a porta da sala de reunião se abriu sem aviso. Uma mulher entrou, elegante e autoritária, carregando uma pasta grossa. Arthur, desculpe interromper, mas preciso que assine esses... A voz morreu quando os olhos pousaram em Marina. Houve um momento de reconhecimento, seguido por surpresa mal disfarçada. Marina? Marina Albuquerque? Levou alguns segundos para processar. Doutora Helena Campos. Haviam feito residência juntas, décadas atrás. Uma das cirurgiãs mais respeitadas do hospital à época. Doutora Helena. Levantou-se, estendendo a mão.
Que surpresa! A surpresa é minha! A outra apertou a mão com força, o olhar percorrendo-a de cima a baixo, não com desdém, mas com curiosidade genuína. Ouvi dizer que você havia abandonado a medicina. Casamento, filhos, esse tipo de coisa. Abandonei sim. Confirmou e pela primeira vez a admissão não veio acompanhada de vergonha. Mas estou voltando gradualmente. Ela está fazendo um trabalho excelente analisando nossos protocolos. Arthur interveio, o orgulho evidente na voz. Encontrou inconsistências que passaram despercebidas por anos. Helena arqueou as sobrancelhas impressionada. É mesmo? Bem, não me surpreende. Você sempre teve olho clínico excepcional. Virou-se para Arthur. Essa aqui, apontou para Marina com um sorriso. Foi a única residente que conseguiu diagnosticar aquele caso de síndrome paraneoplásica que todos nós erramos. Lembra, Marina? O paciente com sintomas neurológicos que achávamos ser esclerose múltipla? Lembrava. Claro que lembrava. Fora um dos casos mais desafiadores e recompensadores de toda a residência. Foi sorte. Tentou minimizar. Foi competência. Helena corrigiu firmemente. E é um desperdício criminoso que esse talento tenha ficado guardado tanto tempo. Olhou para Arthur. Você sabe que estamos desesperados por bons médicos na ala de diagnósticos complexos, certo? Algo passou entre os dois, uma comunicação silenciosa que Marina não conseguiu decifrar completamente. Sei sim, ele respondeu cuidadosamente. Bem, não vou interromper mais. Helena pegou os documentos que Arthur assinou rapidamente. Na porta, parou e virou-se. Marina, foi realmente bom te ver. E se estiver interessada em algo além de consultoria, minha porta está aberta, sempre está. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio na sala era carregado de significado. Ela não estava brincando, Arthur disse finalmente. Helena raramente oferece oportunidades assim tão diretamente. Eu não posso. A resposta automática veio rápida demais. Tenho os meninos, a rotina deles. Não posso simplesmente voltar a trabalhar em hospital como se... Como se o quê? Ele a interrompeu gentilmente. Como se fosse capaz. Como se merecesse. Como se pudesse ter uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. As palavras atingiram em cheio. Eram exatamente os pensamentos que martelavam constantemente. Milhares de mães trabalham e cuidam dos filhos. Continuou, inclinando-se para a frente. Você já está fazendo isso. A diferença seria apenas expandir. E Marina hesitou, como se avaliasse se deveria continuar. Você está brilhando novamente. Qualquer um pode ver. Seria cruel consigo mesma se limitasse por medo. Queria argumentar. Queria listar todas as razões pelas quais era impossível. Mas no fundo, uma voz sussurrava que ele tinha razão. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto. A oferta de Helena ecoando na mente. Diagnósticos complexos. Era sua área. Sempre fora. Adorava o desafio intelectual. A satisfação de resolver o que outros não conseguiam. Mas e os meninos? E a estabilidade frágil que finalmente havia conquistado? E se tudo desmoronasse novamente? O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Mensagem de Arthur. Desculpe mandar mensagem tão tarde. Mas fiquei pensando na conversa de hoje. Não deixe o medo decidir por você. Você é capaz de muito mais do que imagina. E não está sozinha nessa jornada. Leu a mensagem 3 vezes. Não está sozinha. Quando havia sido a última vez que sentira isso? Que alguém estava genuinamente ao lado dela. Não por obrigação, não por pena, mas por escolha? Respondeu. Obrigada. Por acreditar quando nem eu mesma acreditava. A resposta veio quase imediatamente. Sempre. Uma palavra. Apenas uma, mas carregada de promessa. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões. Conversou com os meninos sobre a possibilidade de voltar a trabalhar mais horas. Para sua surpresa, reagiram com entusiasmo. Você vai salvar pessoas como nos filmes? O do meio perguntou, olhos arregalados. Algo assim. Legal. O caçula bateu palmas. Apenas o mais velho pareceu pensativo. E vai ficar feliz, mãe? De verdade feliz? A pergunta doeu pela profundidade. Quão infeliz ela estivera para que um filho tão jovem precisasse se preocupar com isso? Vou tentar, respondeu honestamente.
E ter vocês ao meu lado me faz feliz sempre. Decidiu aceitar. Começaria devagar, alguns plantões por semana na ala de diagnósticos complexos, mantendo a consultoria em paralelo. Seria desafiador, mas possível. E pela primeira vez em anos, sentia que estava construindo algo próprio, não apenas sobrevivendo aos destroços do que fora. Foi Arthur quem a levou para conhecer a ala. Enquanto caminhavam pelos corredores, explicando estruturas e procedimentos, havia um orgulho mal disfarçado na voz dele. Orgulho dela, pela jornada, pela coragem, pela decisão. Tem algo que preciso te contar, disse quando pararam em frente à sala que seria dela. Era pequena, mas tinha janela e uma escrivaninha sólida. Aquele dia no saguão, quando nos encontramos, sim, não foi completamente acaso. Admitiu, parecendo quase envergonhado. Vi você entrando. Reconheci imediatamente. E tomei um caminho mais longo só para, sei lá, verificar se era realmente você. O coração deu um salto estranho. Por quê? Porque na faculdade... Pausou, escolhendo as palavras. Você era a pessoa que eu mais admirava. Intelectualmente, claro, mas não apenas isso. Havia uma paixão em você, uma dedicação genuína em salvar vidas que me inspirava. E quando ouvi que havia abandonado tudo, confesso que fiquei decepcionado. Não com você. Apressou-se em esclarecer. Mas com o desperdício. Não foi desperdício. Defendeu-se, embora não soubesse bem por quê. Criei 3 seres humanos incríveis. Eu sei, e isso é extraordinário. Virou-se para encará-la completamente. Mas você pode ser mãe incrível e médica excepcional. Não são mutuamente exclusivos. E egoisticamente, sorriu de um jeito que fez borboletas acordarem no estômago. Estou feliz que tenha decidido voltar. Gosto de ter você por perto. Era uma declaração. Sutil, cuidadosa, respeitosa dos limites, mas definitivamente uma declaração. Eu também gosto, admitiu, a voz mais baixa que pretendia, de estar aqui, perto de você. Ficaram parados ali, no corredor vazio, algo elétrico vibrando no ar entre eles. Ele deu um passo à frente, a mão levantando como se fosse tocar o rosto dela, mas parou a meio caminho. Ainda está casada? Perguntou baixo. Divorciada? Oficialmente. E o convite para o casamento dele? Ainda vai? Vou. A determinação voltou à voz, mas não da forma que esperavam. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Posso fazer uma sugestão completamente inadequada e provavelmente precipitada? Pode. Deixe-me acompanhá-la. O mundo pareceu parar. O quê? Ao casamento. Deixe-me ser seu acompanhante. Apressou-se a continuar. Não precisa ser nada mais que isso. Amigos, colegas, como quiser chamar. Mas você não deveria ir sozinha para enfrentar aquilo. E francamente, o sorriso ficou mais largo. Adoraria ver a cara deles quando você aparecer. Era absurdo. Era precipitado. Era provavelmente má ideia por dezenas de razões diferentes. Sim, respondeu antes que pudesse repensar. Gostaria muito. A felicidade no rosto dele era palpável. Então está combinado. Naquela noite em casa, olhou para o convite mais uma vez. Mas agora, ao invés de instrumento de tortura, parecia quase cômico. Eles haviam tentado quebrá-la. Haviam cortado dinheiro, humilhado publicamente, convidado para testemunhar o triunfo deles. Mas não contavam com uma coisa. Ela era mais forte do que eles imaginavam, mais capaz, mais resiliente. E definitivamente não estava sozinha. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu hesitante. Marina? A voz era masculina, levemente hesitante. Alberto Montenegro, o sócio, o pai de Bianca. Senhor Montenegro, por favor, me desculpe ligar tão tarde, mas precisava falar com você. Sobre minha filha e o casamento. O estômago apertou. O que seria agora? Estou ouvindo. Houve uma pausa longa. Depois. Ela não deveria ter te convidado. Não deveria ter feito nada do que fez. E se serve de algum consolo, quero que saiba que não aprovo. Nada disso. A revelação caiu como bomba. Por que está me dizendo isso? Porque vi o que fizeram com você. E por quê? Outro silêncio pesado. Porque tenho 3 filhas, Marina.
E se alguém tratasse qualquer uma delas da forma como trataram você, eu ficaria enraivecido. O fato de minha própria filha ser a agressora me envergonha profundamente. Não sabia o que dizer. De todas as reviravoltas possíveis, essa não estava no radar. Não posso desfazer o convite, continuou. Mas queria que soubesse que há pessoas que veem a injustiça nisso tudo e que admiram sua força em não se curvar. Obrigada. Conseguiu finalmente responder. Isso significa mais do que imagina. Quando desligou, ficou olhando para o telefone por longos minutos. O pai de Bianca, a última pessoa que esperaria apoio, estava oferecendo validação. O universo estava conspirando a seu favor. Ou talvez, apenas talvez, ela mesma estivesse finalmente criando as condições para que coisas boas acontecessem. Dormiu naquela noite com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. A ligação veio em uma terça-feira comum, no meio da tarde. Marina estava revisando resultados de exames quando o telefone da escola apareceu na tela. O coração disparou imediatamente. Ligações da escola nunca eram boas notícias. Senhora Albuquerque, aqui é a coordenadora pedagógica. Preciso que venha buscar seu filho. Houve um incidente. O sangue gelou. Qual deles? O que aconteceu? Ele está bem? É o mais velho. Fisicamente está bem, mas é melhor conversarmos pessoalmente. 20 minutos depois, estava na sala da coordenadora, o filho sentado ao lado, cabeça baixa, punhos cerrados no colo. Tinha um hematoma se formando na maçã do rosto e o lábio estava ligeiramente inchado. Ele se envolveu em uma briga. A coordenadora explicou com aquele tom profissional que tentava ser neutro, mas carregava julgamento. Com um colega de classe. Aparentemente houve provocações de ambos os lados, mas seu filho partiu para a agressão física primeiro. Marina olhou para o menino que sempre fora doce, gentil, o protetor dos irmãos menores. É verdade? Ele não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos no chão. O que o outro menino disse? Perguntou porque conhecia o filho. Sabia que não bateria em alguém sem razão. A coordenadora hesitou. Houve comentários sobre a situação familiar. Mas isso não justifica a violência. Que tipo de comentários? Senhora Albuquerque, o importante agora é... Que tipo de comentários? Repetiu, a voz mais firme. O filho levantou a cabeça finalmente, os olhos vermelhos, mas brilhando com fúria contida. Ele disse que meu pai nos abandonou porque somos problemáticos, que ele vai ter filhos de verdade agora, filhos que prestam, e que minha mãe é... A voz quebrou. Não conseguiu terminar a frase. O mundo pareceu desabar novamente. Não bastava ter sido humilhada publicamente. Não bastava a crueldade direcionada a ela. Agora estavam atingindo seus filhos, crianças inocentes que não tinham culpa de nada. Eu vou buscá-lo em casa, disse para a coordenadora levantando-se, e vou resolver essa situação. Há consequências para a agressão física. Ele está suspenso por 3 dias. Entendo. Mas no tom havia algo que deixou claro que não aceitaria isso passivamente. No carro, o filho finalmente desmoronou. Soluços violentos sacudiam o corpo pequeno enquanto tudo que vinha segurando explodia de uma vez. Eu odeio ele, mãe. Odeio o papai por ter ido embora. Odeio aquela mulher. Odeio que todo mundo fique falando de nós como se fôssemos, como se não prestássemos. Parou o carro no acostamento, incapaz de dirigir com segurança enquanto o coração se despedaçava. Puxou o menino para um abraço apertado, deixando que chorasse tudo o que precisava chorar. Vocês são perfeitos, sussurrou contra o cabelo dele. Absolutamente perfeitos. E nada do que aconteceu é culpa de vocês. Nada. Por que ele não nos ama mais? A pergunta mais dolorosa de todas. A que não tinha resposta boa. A que mantinha ela acordada à noite também. Às vezes, adultos tomam decisões egoístas. Respondeu com toda a honestidade que conseguiu reunir. E machucam pessoas que amam no processo. Mas isso fala sobre ele, não sobre vocês. Ficaram ali, no carro parado, até que os soluços diminuíram. Até que a respiração dele se acalmou. Até que teve forças para seguir dirigindo. Em casa, instalou o filho mais velho no sofá com um desenho que costumava gostar quando menor. Preparou chocolate quente e ligou para Arthur. Precisava conversar com alguém. Precisava de alguém que entendesse.
Ele atendeu no primeiro toque. Marina, tudo bem? Não. A voz saiu quebrada. Nada está bem. Onde você está? Estou indo. Não precisa, eu só... Estou indo, repetiu firmemente. Me manda o endereço. 40 minutos depois, ele estava à porta. Quando abriu, a expressão preocupada no rosto dele quase a fez desmoronar novamente. Conta tudo, disse simplesmente. E ela contou. Sobre a briga, sobre os comentários cruéis, sobre o filho chorando no carro, sobre a sensação de impotência absoluta diante do sofrimento dos próprios filhos. Arthur escutou tudo em silêncio, a mandíbula cada vez mais tensa. Quando terminou, ele ficou quieto por um longo momento antes de falar. Isso precisa parar. Não sei como. Admitiu, as lágrimas finalmente escorrendo. Faço tudo o que posso. Trabalho, cuido deles, tento ser forte, mas não é suficiente. Eles estão sofrendo e eu não consigo protegê-los. Você está fazendo mais que suficiente. Segurou as mãos dela firmemente. Está ouvindo? Você é mãe excepcional, profissional brilhante, mulher extraordinária. O problema não é você. Nunca foi. Mas seus filhos têm a melhor mãe que poderiam ter. E vão superar isso porque você está lá, todos os dias, mostrando que amor verdadeiro não abandona. Pausou. Mas Marina, talvez seja a hora de confrontar isso de frente. Como? Ir naquele casamento. Mostrar que você não apenas sobreviveu, mas floresceu. Que tentaram te destruir e falharam miseravelmente. Às vezes, a melhor vingança não é retaliação, é sucesso. As palavras ecoaram algo dentro dela, algo que vinha crescendo silenciosamente. Naquela noite, depois que colocou os 3 meninos para dormir, fizeram questão de dormir todos juntos na cama dela, procurando o conforto da proximidade. Sentou-se na cozinha com uma xícara de chá e o laptop. Abriu o e-mail. Havia uma mensagem de Bianca. O estômago revirou antes mesmo de ler. Não deveria abrir. Sabia disso. Mas algo mórbido a empurrou adiante. Marina, que pena saber sobre o incidente na escola. As crianças podem ser tão cruéis, não podem? Espero que seu filho aprenda a controlar esses impulsos violentos. Seria terrível se desenvolvesse problemas comportamentais sérios. Enfim, nos vemos no casamento. Mal posso esperar para você conhecer os arranjos florais. Usei rosas brancas importadas, as mesmas que você usou no seu casamento, se não me engano. Achei uma homenagem adorável. Beijos, Bianca. A maldade era tão refinada que chegava a ser arte. Cada frase calculada para ferir. A menção ao incidente da escola, como soubera tão rápido. Alguém estava relatando cada detalhe da vida dela. A insinuação sobre problemas comportamentais. E o golpe final. Usar as mesmas flores do casamento dela, transformando algo que um dia fora bonito em zombaria cruel. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a xícara. A raiva, que vinha sendo mantida sob controle rígido, explodiu em chamas tão intensas que por um momento não conseguiu respirar direito. Respondeu antes que pudesse pensar melhor. Bianca, que atenciosa você é em se preocupar com meus filhos. Embora seja curiosa essa súbita atenção maternal, considerando que você é grande parte da razão pela qual eles estão sofrendo. Quanto às rosas brancas, boa escolha. Elas simbolizam novos começos, algo que estou abraçando completamente. Nos vemos no casamento. Estarei lá, pode ter certeza. Marina. Apertou enviar com tanta força que quase quebrou o mouse. 2 minutos depois, o telefone tocou. Eduardo. Pela primeira vez em meses, o ex-marido estava ligando diretamente. Atendeu, a voz gelada. O que você quer? Você está perturbando Bianca. Disse sem sequer um cumprimento. Esse e-mail foi completamente desnecessário. Desnecessário? A voz subiu uma oitava. Ela mandou mensagem sobre nosso filho, usando o sofrimento dele como arma, e eu sou a desnecessária? Ela estava apenas sendo gentil. Gentil, repetiu, incrédula. Como foi gentil humilhar-me no supermercado? Como foi gentil cortar a pensão das crianças? Como foi gentil convidar-me para o casamento de vocês como se fosse um troféu de guerra? Você está sendo dramática. E você está sendo cruel. Explodiu finalmente. Com seus próprios filhos. Você tem ideia do que eles estão passando?
do que eu estou passando tentando manter essa família de pé, enquanto você constrói uma nova vida, como se nós nunca tivéssemos existido. Eu ainda vejo os meninos. Você os vê 2 vezes por mês. 2! E quando está com eles, passa metade do tempo no telefone com ela. Eles percebem. Eles sabem que não são prioridade. Houve um silêncio pesado. Depois, olha, eu não liguei para discutir sobre isso. Liguei para pedir que você não apareça no casamento. O mundo parou. O quê? Seria melhor para todos, especialmente para os meninos. Imagine a confusão emocional. A confusão emocional. Interrompeu, a voz perigosamente baixa agora. Você está preocupado com confusão emocional? Você que abandonou 3 crianças para casar com uma mulher mais jovem que você? Eu não abandonei ninguém. Então como você chama? Chamo de fazer escolhas difíceis para minha própria felicidade. A frase caiu como veneno. Escolhas para sua felicidade. Como se os filhos fossem apenas obstáculos inconvenientes. Eu vou naquele casamento, declarou com uma firmeza que nem sabia possuir. E você sabe por quê? Porque me convidaram. Porque Bianca fez questão absoluta de me ter lá. Então estarei lá sim, e não há nada que você possa fazer para me impedir. Marina, não, cortou. Você não tem mais o direito de me dizer o que fazer. Perdeu esse direito quando assinou os papéis do divórcio. Nos vemos no casamento. Desligou antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam violentamente. O coração batia tão forte que doía fisicamente. A raiva, a dor, a sensação de injustiça absoluta, tudo explodindo de uma vez. Ligou para Arthur. Eram quase 11 da noite, mas ele atendeu imediatamente, como se estivesse esperando. Ele me ligou. As palavras saíram em um jorro. Pediu para eu não ir no casamento. Disse que seria melhor para os meninos, como se ele se importasse com o que é melhor para eles. Respira. A voz dele era âncora. Está me ouvindo? Respira fundo. Obedeceu, forçando o ar para dentro dos pulmões. Agora me escuta, continuou. Você vai naquele casamento e vai estar linda, e vai mostrar para todos eles que tentaram te derrubar e falharam, porque você é mais forte que imaginavam. Não me sinto forte. Admitiu, a voz pequena. Me sinto quebrada. Estar quebrada e ser forte não são mutuamente exclusivos, respondeu gentilmente. As pessoas mais fortes que conheço são aquelas que se quebraram e ainda assim escolheram levantar. E você tem se levantado todos os dias. As lágrimas escorriam silenciosas agora, mas havia algo diferente nelas. Não eram apenas de dor, eram de liberação. De todo o veneno acumulado finalmente encontrando saída. Vou estar ao seu lado, continuou. Cada passo. E depois daquele casamento, nunca mais terá que olhar para aquelas pessoas novamente se não quiser. Mas vai sair de lá com a cabeça erguida. Promete? Prometo. Agora vai dormir. Amanhã você tem plantão na ala de diagnósticos e vai brilhar como sempre faz. Quando desligou, sentiu-se estranhamente leve. Apesar da tempestade emocional, apesar da dor renovada, havia algo de purificador em finalmente explodir, em finalmente dizer tudo o que precisava ser dito. Checou os meninos uma última vez. Dormiam profundamente, rostos serenos apesar de tudo. Eram resilientes, lembrou das palavras cruéis do ex-marido. Mais resilientes que ele jamais daria crédito. E ela também era. Amanhã seria outro dia, outro plantão. Outra oportunidade de provar seu valor. Outra chance de construir a vida que merecia. Mas hoje, neste momento, permitiu-se sentir toda a dor, toda a raiva, todo o desespero, porque só depois de tocar o fundo poderia impulsionar-se de volta à superfície. E desta vez, quando emergisse, seria imparável. O vestido estava pendurado na porta do guarda-roupa havia 3 dias. Cada vez que passava por ele, o coração acelerava. Não era apenas uma peça de roupa, era a armadura, era a declaração, era tudo o que precisava dizer sem pronunciar uma única palavra. Arthur havia insistido em ajudar com os custos, mas ela recusou firmemente. Aquilo precisava ser conquista própria. Usou parte do salário que ganhara com tanto esforço e comprou algo que a fizesse sentir não apenas bonita, mas poderosa. Algo que dissesse: vocês não me quebraram. A manhã do casamento amanheceu clara e fria.
Acordou antes do despertador, o estômago revirando de ansiedade. Os meninos ainda dormiam. Tomou banho demorado, deixando a água quente aliviar parte da tensão que acumulava nos músculos. Quando começou a se arrumar, as mãos tremiam ligeiramente. Aplicou a maquiagem com cuidado, algo que não fazia há anos. Cada pincelada era um ato de reconstrução. Não estava se embelezando para eles. Estava fazendo por si mesma, para lembrar que era mais que apenas a mulher abandonada. O cabelo caiu em ondas suaves sobre os ombros, simples, mas elegante. Colocou brincos discretos, um colar delicado. Menos era mais. Não precisava de exageros. A transformação estava nos olhos, na postura, na forma como segurava a cabeça erguida. Quando finalmente vestiu o traje, olhou-se no espelho e quase não reconheceu a própria imagem. Ali estava a mulher que existira antes, a médica confiante, a pessoa que sabia seu valor. Mas havia algo mais agora. Cicatrizes invisíveis que a tornavam mais forte, não mais fraca. Batidas suaves na porta. Mãe? A voz do mais velho, hesitante. Pode entrar. Os três entraram em fila, já vestidos com os trajes que ela preparara cuidadosamente. Pararam ao vê-la, olhos arregalados. Uau! O do meio sussurrou. Você está linda. Parece princesa. O caçula pulou animado. Apenas o mais velho permaneceu sério, estudando-a com aquela maturidade prematura que partia o coração. Aproximou-se devagar e segurou a mão dela. Você está bem, mãe? De verdade? Ajoelhou-se para ficar na altura dele. Estou nervosa, mas também estou pronta, e vocês ao meu lado me deixam ainda mais forte. Aquele homem vai estar lá. Não era pergunta, era constatação. Arthur vai sim, e ele é muito legal, não é? O menino pensou por um momento. Ele olha para você do jeito que o papai nunca olhou. A observação atingiu em cheio. Crianças viam o que adultos tentavam esconder. E como ele olha? Como se você fosse importante. As lágrimas ameaçaram borrar a maquiagem, mas conseguiu contê-las. Vocês três são as pessoas mais importantes da minha vida. Sempre. Nada muda isso. A campainha tocou. Arthur. Pontual como sempre. Quando abriu a porta, a expressão no rosto dele valeu todos os momentos difíceis. Os olhos percorreram cada detalhe, não com desejo inadequado, mas com admiração genuína e algo mais profundo. Respeito. Reconhecimento. Marina. O nome saiu como reverência. Você está... Não tenho palavras. Obrigada. Sentiu o rubor subir pelas bochechas. Você também está muito bem. E estava. Elegante, distinto, exatamente o tipo de acompanhante que faria qualquer um questionar suas escolhas ao tê-la deixado partir. Cavalheiros. Virou-se para os meninos com um sorriso. Prontos para a aventura? O trajeto até a mansão dos lagos foi silencioso. Arthur dirigia com uma mão, a outra descansando sobre a dela no banco. Não falaram muito. Não precisavam. A presença dele era suficiente. Âncora e vela ao mesmo tempo. Quando o carro começou a subir a alameda da mansão, o coração disparou. Carros de luxo alinhados, pessoas elegantes circulando, tudo exalando opulência e perfeição artificial. Ainda dá tempo de voltar. Arthur ofereceu gentilmente, mas havia um sorriso no canto dos lábios que dizia que sabia que ela não recuaria. Nem pensar. Estacionou longe da entrada principal, um ponto estratégico. Vamos entrar quando a cerimônia já tiver começado. Máximo impacto, mínimo tempo de exposição desnecessária. Está de acordo? A estratégia era perfeita. Está. Esperaram no carro, observando convidados entrarem. Reconheceu alguns rostos. Pessoas que um dia frequentaram sua casa, que compartilharam jantares, que desapareceram completamente quando o casamento desmoronou. Amigos de conveniência que revelaram sua verdadeira natureza. Não se preocupe com eles. Arthur leu seus pensamentos. As pessoas que importam estão aqui. Apontou para si mesmo e para os meninos no banco de trás. Finalmente, os últimos retardatários entraram. De dentro vinha o som de música. A cerimônia estava começando. Agora, disse simplesmente. Saíram do carro. Arthur ofereceu o braço, que ela aceitou. Os meninos caminharam ao lado.
Pequenos soldados corajosos. A caminhada até a entrada pareceu eterna e instantânea ao mesmo tempo. As portas duplas estavam fechadas. Através do vidro, via as fileiras de convidados de costas, voltados para o altar onde Eduardo aguardava. Bianca ainda não entrara. Timing perfeito. Um funcionário tentou impedi-los. A cerimônia já começou, precisam... Fomos convidados. Mostrou o convite que carregara como talismã. E chegamos no horário perfeito. Arthur acenou para o funcionário abrir as portas. Havia uma autoridade natural nele que as pessoas simplesmente obedeciam. As portas se abriram. E tudo parou. O som das dobradiças ecoou no salão silencioso. A música continuava, mas todos os rostos viraram. 300 pares de olhos fixando-se neles simultaneamente. O tempo pareceu desacelerar, como em cenas de cinema onde cada detalhe fica nítido e suspenso. Viu o momento exato em que Eduardo a reconheceu. O rosto que conhecera tão bem passando de confuso para chocado para algo próximo de terror. Ao lado dele, o padrinho sussurrou algo, mas ele não respondeu. Estava congelado, olhos fixos nela, como se estivesse vendo um fantasma. Ou talvez, vendo pela primeira vez o que realmente perdera. Caminharam pelo corredor central. Cada passo firme, medido, deliberado. Arthur ao lado, sólido como rocha. Os meninos corajosos, cabeças erguidas. Ela, olhando fixamente para a frente, sem demonstrar o turbilhão de emoções dentro. Os murmúrios começaram, baixos primeiro, depois crescendo. É a ex-mulher. Que audácia! Como ousa! Mas também está deslumbrante. Quem é o acompanhante? As crianças são dele? Escolheram um lugar estratégico, não muito à frente, não muito atrás, onde poderiam ver tudo, mas também ser vistos por todos. Quando sentaram, a música parou. A confusão era palpável. A entrada da noiva deveria acontecer, mas algo dera errado. O momento perfeito planejado havia sido sabotado. Nos fundos do salão, viu Bianca. Mesmo à distância, a raiva no rosto era visível. O buquê tremia nas mãos. A entrada triunfal que planejara fora roubada. Todos estavam falando sobre a ex-mulher, não sobre a noiva. A música recomeçou abruptamente, alto demais, tentando recuperar o controle. Bianca começou a marcha, mas qualquer um podia ver que a magia se quebrara. Os olhares que deveria receber estavam divididos. Metade olhava para ela. Metade ainda sussurrava sobre a chegada espetacular de Marina. O vestido da noiva era excessivo, cauda longa demais, detalhes demais, brilho demais, como se quantidade pudesse compensar qualidade. E sim, nas mãos, o buquê de rosas brancas, as mesmas do casamento de Marina. A crueldade era proposital, mas estranhamente, olhar para aquelas flores não doeu como imaginara. Eram apenas flores. Não tinham poder real. O passado era passado. A cerimônia começou. Palavras sobre amor eterno, compromisso, união. As mesmas palavras que ouvira anos atrás, acreditando em cada sílaba. Agora soavam vazias. Promessas são fáceis. Mantê-las é que revela caráter. Eduardo tentou não olhar na direção dela, mas falhava repetidamente. Os olhos desviavam constantemente, traídos pela curiosidade, pelo choque, talvez pelo arrependimento. Cada vez que olhava, via Arthur ao lado dela. Via os filhos dele comportados. Via tudo que jogara fora. Bianca percebeu. Claro que percebeu. A tensão no corpo dela era visível mesmo à distância. As respostas saíam mecânicas, sem a emoção esperada. O casamento perfeito estava sendo corroído por dentro pela presença da mulher que tentara humilhar. No meio da cerimônia, um movimento na lateral chamou a atenção. Alberto Montenegro levantara-se discretamente e caminhava em direção a ela. Conversas cessaram. Todos observavam. Parou ao lado do banco. Marina. A voz era baixa, mas firme. Poderia ter uma palavra? O coração disparou. Olhou para Arthur, que assentiu encorajadoramente. Levantou-se, seguindo o sócio até um canto mais reservado. Ele parecia mais velho de perto. O peso da culpa visível nas linhas do rosto. Vim pedir desculpas pessoalmente. Começou sem rodeios. Minha filha, ela fez coisas imperdoáveis.
E eu, ao permanecer em silêncio, me tornei cúmplice. Isso termina hoje. Senhor Montenegro... Alberto, por favor, interrompeu. E deixe-me terminar. Descobri esta semana que foi Bianca quem convenceu Eduardo a cortar a pensão das crianças. Usou a influência dela na empresa, ameaçou retirar investimentos do pai. Ela não apenas destruiu seu casamento, tentou destruir você completamente. A revelação caiu como bomba. Sabia que Bianca estava envolvida, mas ter confirmação, saber da extensão da maldade, era diferente. Por que está me contando isso? Porque você merece saber a verdade. E por quê? Hesitou. Porque tenho 3 filhas. E se alguém fizesse com qualquer uma delas o que fizeram com você, eu iria querer que alguém falasse a verdade. Além disso, olhou para a cerimônia acontecendo. Casamentos construídos sobre crueldade com terceiros não duram. E não vou continuar financiando a maldade de minha filha. O que vai fazer? Já fiz. Dissolvi a parceria. Eduardo terá que comprar minha parte ou vender a empresa. E Bianca? Suspirou pesadamente. Bianca terá que aprender que ações têm consequências. Cortei o acesso aos fundos familiares. Se quer esse casamento, essa vida, terá que construir com recursos próprios. Era mais do que justiça. Era validação. Era alguém com poder escolhendo o lado certo. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ele apertou a mão dela gentilmente. Não. Obrigada você. Por me lembrar que ser pai significa proteger não apenas as próprias filhas, mas ensinar que há limites para o comportamento aceitável. Voltou para o banco. Arthur olhou questionadoramente. Depois, sussurrou. A cerimônia terminou. Os noivos foram declarados marido e mulher. O beijo foi rápido, sem paixão, mecânico, como se ambos estivessem cumprindo o protocolo. A recepção aconteceria no jardim. Todos se moviam naquela direção. Marina levantou-se para sair, mas Eduardo bloqueou o caminho. Você não deveria estar aqui. A voz saiu tensa. Fui convidada. Lembra? Por favor. Havia algo próximo de desespero agora. Você está estragando tudo. Eu? Arqueou as sobrancelhas. Eu apenas aceitei o convite que sua noiva fez tanta questão de me enviar, com provocações, com crueldade, com a intenção específica de me humilhar. Ele não tinha resposta. Mas sabe o que é engraçado? Continuou, a voz calma, mas cortante. Você me conheceu quando eu era forte, quando eu sabia meu valor, e passou anos me fazendo esquecer isso, me fazendo acreditar que eu era menos, que não era suficiente. Pausou. Mas você estava errado. Eu sempre fui suficiente. Você é que não era. Deixou as palavras assentarem. Viu o momento exato em que acertaram o alvo, quando ele percebeu, talvez pela primeira vez, a magnitude do erro. Os meninos estão bem? Perguntou finalmente a voz pequena. Agora estão. Sem você para machucá-los constantemente. Passou por ele sem olhar para trás. Arthur esperava com os meninos, um sorriso orgulhoso no rosto. Na recepção, foram inevitavelmente o centro das atenções. Pessoas se aproximavam, cumprimentavam, faziam perguntas veladas. A presença dela estava causando exatamente o impacto que Bianca temia. A noiva circulava rígida, o sorriso forçado, tentando recuperar controle sobre a própria festa. Mas era tarde. A narrativa mudara. Não era mais sobre o casamento perfeito. Era sobre a ex-mulher que apareceu deslumbrante e jogou luz sobre todas as sombras que tentaram esconder. Arthur a guiava pela festa com habilidade. Apresentou-a a pessoas importantes, conversou com naturalidade, sempre a incluindo como igual, nunca como acessório. Os meninos permaneciam próximos, pequenos guardiões. Foi durante a dança principal dos noivos que tudo culminou. Eduardo e Bianca no centro do salão, todos observando. Mas os olhos dele continuavam desviando, procurando ela na multidão. E quando encontrou, parou de dançar por 1 segundo. Apenas 1 segundo, mas suficiente para todos perceberem. Bianca viu. A raiva explodiu na expressão cuidadosamente mantida. Disse algo áspero que ninguém mais ouviu. Eduardo respondeu. A discussão começou ali mesmo, no meio da pista, disfarçada de sussurros urgentes. Acho, Arthur murmurou no ouvido dela.
que nossa missão aqui está completa. Tinha razão. Não precisavam ficar. Não precisavam testemunhar mais nada. A mensagem fora entregue. A justiça servida. Vamos para casa. Saíram silenciosamente, sem despedidas. Não deviam satisfação a ninguém. No carro, o silêncio era diferente. Mais leve. Os meninos cochilaram no banco de trás, exaustos da tensão. Arthur dirigia. Ela olhava pela janela, processando tudo. Você foi incrível. Ele quebrou o silêncio finalmente. Nós fomos incríveis. Corrigiu, olhando para trás para os filhos dormindo. Todos nós. Ele parou o carro em frente à casa, mas antes que pudesse sair, segurou a mão dela. Marina, eu sei que é cedo. Sei que você tem cicatrizes que ainda estão curando, mas preciso que saiba. Respirou fundo. Eu não estou aqui por pena, ou por oportunidade. Estou aqui porque você é extraordinária. Sempre foi. E seria uma honra, quando estiver pronta, construir algo real ao seu lado. Não era proposta, era promessa, era declaração de intenções. Era tudo o que precisava ouvir. Eu gostaria disso, respondeu sinceramente. Muito. O beijo foi inevitável. Suave, respeitoso, mas carregado de promessa, de futuros possíveis, de recomeços merecidos. Quando se separaram, ele sorriu. Vale a pena esperar por você quanto for necessário. Aquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, animados, falando sobre como a mãe estava bonita, como Arthur era legal, sentou-se na cama e finalmente permitiu que tudo caísse. Não eram lágrimas de dor. Eram de liberação, de ciclos fechando, de capítulos encerrando. Pegou o convite que guardara na gaveta por tanto tempo. Olhou para ele uma última vez. Depois, calmamente, rasgou em pedaços pequenos e jogou no lixo. Não precisava mais dele. Não precisava mais de nada daquilo. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, estava aberto, cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-lo. 6 meses depois, a vida tinha um ritmo diferente. Não mais caótico e desesperado, mas harmonioso. Como música que finalmente encontrou o compasso certo. Marina estava na sala de diagnósticos do Hospital Santa Cruz, estudando exames de um caso particularmente desafiador. A paciente apresentava sintomas neurológicos que confundiam toda a equipe. Mas ela havia visto algo, um padrão sutil que os outros perderam. É síndrome paraneoplásica, anunciou na reunião de equipe naquela tarde, apontando para os marcadores específicos. Há um tumor oculto em algum lugar. Provavelmente pequeno demais para as imagens convencionais detectarem. Precisamos fazer ressonância de corpo inteiro com contraste específico. A doutora Helena, presente na reunião, sorriu orgulhosa. Excelente observação. Foi exatamente o que pensei também, mas queria ver se mais alguém chegaria lá. Os exames confirmaram. Tumor minúsculo no pâncreas, detectado precocemente graças ao diagnóstico correto. Operável, tratável. Uma vida salva porque ela confiou no próprio instinto. Aquele era o terceiro caso complexo que solucionara naquele mês. A reputação dela crescia silenciosamente, mas solidamente. Não por autopromoção, mas por competência pura, por dedicação genuína. Por lembrar que medicina não era apenas ciência, era a arte de observar o que outros não viam. À noite em casa, os meninos jantavam animados contando sobre a escola. O mais velho havia entrado para o time de futebol. O do meio descobrira paixão por desenho. O caçula simplesmente estava sendo criança, feliz e despreocupado. Arthur vem jantar hoje? O mais velho perguntou casualmente, mas havia esperança na voz. Vem sim, confirmou sorrindo ao ver a animação imediata nos 3 rostos. Nos últimos meses, ele se tornara presença constante. Não invasiva, não apressada, mas firme. Aparecia para jantares em família. Levava os meninos ao parque aos sábados. Ajudava com lição de casa quando ela tinha plantões noturnos. Não tentava substituir o pai. Ninguém poderia e seria errado tentar, mas oferecia algo diferente. Presença genuína, interesse real, amor que se manifestava em ações, não apenas palavras. Quando a campainha tocou, os 3 correram para abrir. O caçula literalmente pulou nos braços dele, que o pegou no ar com naturalidade, como se sempre tivesse feito aquilo.
Trouxe pizza, anunciou, levantando a caixa com a outra mão. E sorvete para depois, mas esse é segredo entre nós. Pizza! Coro imediato de aprovação. Jantaram juntos, conversando sobre tudo e nada. Ele perguntou sobre o desenho que o do meio fizera na escola. Elogiou genuinamente o gol que o mais velho marcara no treino. Ouviu pacientemente a história confusa que o caçula tentava contar sobre algo que acontecera no recreio. Depois que os meninos foram dormir, ficaram na sala. Ela encostada no sofá, ele ao lado, dedos entrelaçados naturalmente. Recebi uma ligação hoje, começou. Da doutora Helena. Ela quer me oferecer coordenação da ala de diagnósticos complexos. Ele virou-se, olhos brilhando. Marina, isso é incrível. Você vai aceitar? Já aceitei, sorriu. Mas com uma condição. Horários flexíveis para não comprometer tempo com os meninos. Ela concordou sem hesitar. Estou tão orgulhoso de você. Puxou-a para um abraço apertado. Tão imensamente orgulhoso. Ficaram assim por um momento, apenas apreciando a proximidade, o conforto de estar com alguém que realmente entendia, que realmente via. E você? Perguntou finalmente. Como estão as coisas no hospital? Bem, excelente na verdade. Pausou. Mas há algo que quero te contar. Algo que aconteceu esta semana. O tom fez o estômago apertar levemente. O quê? Eduardo foi ao hospital. Pediu para falar comigo. O nome ainda causava um aperto desconfortável, mas não mais a dor lancinante de antes. Era como cicatriz antiga, sensível se tocada, mas não mais sangrando. E o que ele queria? Informações sobre você. Suspirou. Sobre como você estava, se estava feliz, se eu tinha intenções sérias. O que você disse? Disse que não era da conta dele. Que ele perdeu o direito de fazer essas perguntas quando assinou os papéis do divórcio. Olhou diretamente para ela. Mas também disse que você estava florescendo, que era a pessoa mais extraordinária que conhecia, e que minhas intenções eram absolutamente sérias. O coração acelerou. São mesmo? Completamente. Virou-se para encará-la de frente, segurando ambas as mãos. Marina, eu sei que ainda não faz tanto tempo. Sei que você passou por trauma profundo e que cura leva tempo. Mas também sei, com absoluta certeza, que quero estar ao seu lado. Hoje, amanhã, daqui a décadas. Não era proposta. Ainda não. Era algo melhor. Era promessa de paciência, de compromisso sem pressão, de amor que respeitava tempo e espaço. Eu também quero isso, admitiu, a voz embargada. Muito. O beijo foi suave, carregado de todas as promessas não ditas, de futuros que construiriam juntos, de família que já começavam a ser. Algumas semanas depois, em uma tarde de sábado ensolarada, fizeram um piquenique no parque. Os 5. Ela, Arthur, os 3 meninos. Toalha estendida na grama, sanduíches caseiros, risadas fáceis. O mais velho jogava bola com Arthur. O do meio desenhava no caderno, língua para fora em concentração. O caçula perseguia borboletas com aquela energia inesgotável da infância. Marina observava tudo. Coração tão cheio que quase doía. Felicidade, descobrira. Podia ser tão intensa quanto dor. Apenas manifestava-se diferente. Mãe, vem jogar! O mais velho chamou. Levantou-se, juntando-se ao jogo. Chutava a bola desajeitadamente, provocando risadas. Arthur roubava a bola dela exageradamente, fazendo-se de vilão cômico para a diversão das crianças. Foi no meio dessa tarde comum, desse momento absolutamente ordinário, que percebeu. Havia superado. Não apenas sobrevivido, mas verdadeiramente superado. O trauma ainda existia. As cicatrizes permaneciam. Mas não a definiam mais. Eram parte da história, não a história inteira. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta ao carro, o mais velho segurou sua mão e a de Arthur simultaneamente. Olhou para baixo, depois para o outro lado, onde os irmãos faziam o mesmo. Somos uma família, declarou com aquela simplicidade profunda das crianças. Diferente de antes, mas ainda família. Marina olhou para Arthur por cima das cabeças dos meninos. Ele sorria, olhos úmidos, claramente tão tocado quanto ela. Sim, confirmou, voz firme apesar da emoção. Somos uma família.
Meses se passaram. A vida continuou seu ritmo harmonioso. Trabalho gratificante, crianças prosperando, relacionamento amadurecendo. Ocasionalmente ouvia notícias sobre Eduardo e Bianca. O casamento, segundo comentários que chegavam indiretamente, estava tumultuado. A empresa enfrentava dificuldades financeiras após Alberto dissolver a parceria. Bianca, sem acesso aos fundos familiares, descobria que luxo custava muito mais que imaginara. Não sentia satisfação particular nisso. Não era vingativa o suficiente para desejar destruição deles. Mas havia uma sensação silenciosa de justiça. De que escolhas têm consequências. De que não se constrói felicidade sobre sofrimento alheio. Eduardo tentou contato algumas vezes. Mensagens pedindo para conversar. Ligações não atendidas. Uma vez, apareceu na porta, mas ela deixou claro que aquele capítulo estava encerrado. Ele poderia ver os filhos em horários acordados judicialmente, mas não havia mais lugar na vida dela para ele. Os meninos lidavam com a situação com a resiliência incrível que crianças possuem quando há amor suficiente ao redor. Visitavam o pai conforme estipulado, mas voltavam sempre felizes para casa, para a vida real, para onde eram prioridade. Em uma noite especial, Arthur preparou jantar elaborado. Chamou todos para a sala depois da sobremesa. Tenho algo importante para discutir com vocês. Começou, parecendo nervoso pela primeira vez desde que o conhecera. Os meninos olharam curiosos. Ela, coração acelerado, já suspeitava. Vocês três, virou-se para os meninos, são as pessoas mais incríveis que conheço. E sua mãe? Olhou para ela com tanto amor que foi quase físico. Sua mãe é extraordinária. Nós sabemos. O do meio interrompeu, fazendo todos rirem. Quero fazer parte dessa família oficialmente. Continuou. Não para substituir ninguém, mas para adicionar. Para ser mais uma pessoa que ama vocês incondicionalmente. Respirou fundo. Então estou pedindo permissão a vocês três primeiro. Posso pedir sua mãe em casamento? O silêncio durou apenas um segundo antes do caçula gritar sim e pular no colo dele. Os outros dois seguiram, abraço coletivo barulhento e caótico. Quando finalmente conseguiram se desenredar, Arthur se ajoelhou diante dela. Não havia anel elaborado. Apenas ele, ela e três testemunhas pequenas mas significativas. Marina, você me mostrou o que significa amar verdadeiramente. Não a ideia de alguém, mas a pessoa real, com todas as complexidades e belezas. Quer construir o resto da vida comigo? As lágrimas escorriam livremente, felizes, curadoras, libertadoras. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. O abraço que seguiu incluiu todos os 5. Família que escolheram. Família que construíram. Família que era real porque era baseada em amor genuíno, respeito mútuo, presença constante. Naquela noite, depois que todos dormiram, ficou na janela olhando para as estrelas. Pensou em quanto tempo passara olhando pela mesma janela, quebrada, perdida, sem esperança. Mas sobrevivera. Mais que isso, florescera. A jornada fora dolorosa. As cicatrizes eram reais, mas valeram a pena. Porque a levaram até ali, até aquele momento, até aquela vida. Não era a vida que planejara originalmente. Era diferente, mas era melhor. Porque era autêntica. Porque era conquistada. Porque era sua. Pegou o celular, abriu as notas e escreveu para si mesma. Amanhã, quando acordar, vou lembrar. Sou médica talentosa, mãe dedicada, mulher amada, pessoa forte. E todas as pessoas que tentaram me quebrar apenas me ensinaram que sou inquebrável. Esta é minha história. E eu escolho o final feliz. Salvou a nota. Apagou a luz. Deitou-se ao lado dos filhos que haviam invadido sua cama buscando proximidade, como faziam nas noites especiais. E pela primeira vez em anos, dormiu completamente em paz. Porque não era mais a mulher que fora abandonada. Era a mulher que se reconstruiu. E essa diferença mudava tudo. Mensagem especial para você. Às vezes a vida nos quebra, nos despedaça em milhões de fragmentos que parecem impossíveis de recompor. Pessoas que amamos nos traem, sonhos que acalentamos desmoronam, e parece que nunca mais seremos inteiros. Mas aqui está a verdade que Marina descobriu. Quebrar não é o fim,
É transformação. Porque quando nos reconstruímos, não voltamos a ser quem éramos. Nos tornamos algo novo, algo mais forte, algo que conhece dor, mas escolhe amor, algo que experimentou traição, mas escolhe confiança, algo que tocou o fundo, mas escolheu subir. As cicatrizes permanecem, mas não como fraqueza, como prova de batalhas vencidas, como mapas de jornadas sobrevividas, como testemunhos de que somos mais resilientes do que jamais imaginamos. Se você está quebrada agora, saiba, a história não termina aqui. Este é apenas o meio, o momento mais escuro antes do amanhecer, o ponto de ruptura que antecede a reconstrução. Continue, respire, lute, reconstrua, porque você também é inquebrável, e seu final feliz está esperando.